Olá, aqui é o professor Sérgio Araújo, de Ensino Religioso, e hoje a gente vai falar das últimas três principais correntes filosóficas. Bom, pragmatismo. O pragmatismo surgiu no século XIX ao propor um método para determinar o significado dos termos fundamentais da linguagem a partir de sua contextualização prática. Definição: corrente filosófica segundo a qual uma ideia deve ser julgada por sua funcionalidade e não pelo modo como parece ou soa. William James, com frequência chamado o fundador do pragmatismo, disse certa vez que ele era um novo nome para velhas maneiras de pensar. O pragmático acha que nada é evidente. Uma ideia é verdadeira se funciona e falsa se não funciona. O pragmatismo tem sido considerado uma filosofia peculiarmente norte-americana. Bom, pessoal, a doutrina metafísica do pragmatismo determina que o sentido da ideia corresponde ao conjunto de seus desdobramentos práticos, ou seja, que a ideia depende de sua praticidade para ter sentido. Ela foi estabelecida no final do século XIX, que nem eu já tinha falado anteriormente, é originária de uma entidade denominada Metaphysical Club, que era um grupo de pensadores que foi formado em Cambridge. Agora eu vou falar para vocês a origem da palavra pragmatismo, constituída a partir da palavra grega pragma, ação, atividade, coisas de uso. O pragmatismo surgiu no século XIX nos Estados Unidos e estendeu-se para a Inglaterra e outros países, como a Itália, ainda no século passado, perdurando sob variadas formas até nossos dias. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco das características do pragmatismo. O pragmatismo é um método da filosofia que sustenta que o significado de um conceito, seja ele uma frase, texto, palavra ou discurso, consiste nas consequências práticas concebíveis de sua aplicação. Ou seja, uma afirmação sem relações com experiências passa a não ter sentido. Para exemplificar, podemos usar as crianças. Elas não aprendem apenas com as palavras, mas também com as ações dos adultos ao seu redor. De forma que falar para ela, não jogar o papel no chão, não valerá de nada, caso ela veja seus pais desrespeitando essa regra. Bom, pessoal, agora vamos passar para a próxima corrente filosófica, que é fenomenologia. A fenomenologia é um estudo que fundamenta o conhecimento nos fenômenos da consciência. Nessa perspectiva, todo conhecimento se dá a partir de como a consciência interpreta os fenômenos. Esse método foi desenvolvido inicialmente por Edmund Husserl e desde então tem muitos adeptos na filosofia e em diversas áreas do conhecimento. Para ele, o mundo só pode ser compreendido a partir da forma como se manifesta, ou seja, como aparece para a consciência humana. Não há um mundo em si e nem uma consciência em si. A consciência é responsável por dar sentido às coisas. Bom, pessoal, a fenomenologia é uma atitude ou método de conhecimento,
que ela foi formulada por volta de 1900 por Edmund. Ele foi influenciado sobretudo por Franz Brentano. Mais tarde, na década de 1910, ela tornou-se um movimento filosófico. Professor, qual era o objetivo dessa fenomenologia? O objetivo é conhecer os fenômenos, tal como eles se apresentam na consciência humana. Assim, a proposta é a de suspender, a princípio, as generalizações científicas ou filosóficas. O início da investigação deve ser o próprio fenômeno. Portanto, a fenomenologia não é um sistema de pensamento, mas uma forma de conhecer e de descrever aquilo que se manifesta como um fenômeno. Bom, agora vamos passar para a terceira e última corrente filosófica. Existencialismo. O existencialismo é um movimento na filosofia e na literatura que enfatiza a existência individual, a liberdade e o livre arbítrio. Iniciado em meados do século XIX, o ápice do movimento existencialista ele ocorreu em meados do século XX, na França. O existencialismo se fundamenta no conceito de que os seres humanos definem o significado de sua vida e tentam tomar decisões racionais, apesar de viverem em um universo irracional. Bom, pessoal, o foco do existencialismo é a questão da existência humana e o sentimento de que não há propósito ou explicação no cerne da existência. O existencialismo, ele acredita que os indivíduos têm total liberdade e que devem assumir responsabilidade pessoal. Ensina que a ação, a liberdade e o poder de tomar decisões são fundamentais para que o ser humano supere a condição essencialmente absurda da humanidade. Bom, o existencialismo acredita que a responsabilidade leva à profunda angústia ou ao temor, e que a vida é caracterizada pelo sofrimento e pela inevitabilidade da morte. Características do existencialismo. A base da proposta existencialista é analisar o ser humano em seu todo e não dividido em aspectos internos, sua mente, cognição e sentimentos, e externos, seu corpo, comportamento e ações. Embora tenhamos semelhanças com outros seres e alguns objetos, a consciência que temos das nossas ações e do mundo ao nosso redor é peculiar. Não poderíamos, assim, tentar entender o ser humano do mesmo modo que compreendemos os demais seres e objetos do mundo. A existência não é algo que se possa meramente classificar ou mensurar, pois é um desdobramento ou acontecimento que não se deixa compreender a não ser sendo um indivíduo. Bom, pessoal, nossa aula de ensino religioso termina aqui, né? Terminamos de falar sobre as principais correntes filosóficas, né? Espero que tenham todo mundo entendido. Então, fiquem com Deus e até a próxima.